Eu me chamo Marcos, e antes de você pensar que isso é mais uma história inventada, eu queria muito que fosse. Eu aceitei esse trabalho porque estava sem escolha, devendo dinheiro para gente que não aceita atraso como resposta, com meu nome já circulando em lugares que eu nem sabia que existiam. Eu precisava sumir por um tempo, ou pagar, e eu não tinha como pagar. A proposta apareceu num e-mail sem remetente, sem assinatura, sem empresa registrada. Só isso. Técnico de manutenção, usina isolada na Serra Gaúcha, turno noturno, pagamento adiantado. E um detalhe que me fez aceitar sem pensar duas vezes. Metade do valor cairia na minha conta antes mesmo de eu chegar. Caiu. Na hora. Sem erro. Sem taxa. Sem explicação. Eu devia ter desconfiado. Devia mesmo. Mas tem uma coisa que eu ainda não contei. Uma coisa que, olhando agora, explica muita coisa. Mas na época eu ignorei. O dinheiro não veio de uma empresa. Veio de várias contas diferentes. Depósitos quebrados, valores estranhos, alguns centavos a mais, como se várias pessoas estivessem pagando por mim. Ou pior, como se eu estivesse ocupando o lugar de alguém. Eu só entendi isso depois, quando já era tarde demais, quando eu já tinha chegado na usina, quando já existiam regras, e quando a primeira coisa lá embaixo me chamou pelo nome. Se você estiver lendo isso e receber uma proposta parecida, não vá. Ou pelo menos, não responda quando chamarem você. Eu respondi, e isso foi só o começo. Dia 1º, 14 de junho. Eu aceitei esse trabalho porque estava sem saída. Nome sujo, dívida com gente errada, telefone tocando de madrugada com ameaça sussurrada. Quando a proposta apareceu, parecia piada. Manutenção noturna em usina isolada, salário alto, moradia inclusa, sem necessidade de experiência avançada, sem entrevista presencial, sem contrato detalhado, só um e-mail seco com coordenadas. Eu fui mesmo assim. A estrada já começou errada. Serra Gaúcha à noite tem um silêncio pesado. Não é aquele silêncio calmo. É um silêncio que parece que está te escutando. Neblina baixa, farol cortando branco espesso. Meu GPS perdeu sinal uns 20 quilômetros antes de chegar. Mas eu continuei, porque parar não era opção. A usina apareceu do nada. Um bloco de concreto gigante, escuro, com uma torre enferrujada que parecia inclinada demais. Nenhuma luz acesa, nenhum som, só água. Um barulho constante de água correndo lá embaixo, como se tivesse um rio escondido sob o chão. O portão já estava aberto. Isso foi a primeira coisa que me incomodou. A segunda foi o cheiro. Ferrugem e algo doce. Doce demais. Tipo carne esquecida no calor. Assim que entrei, a porta fechou atrás de mim. Sozinha. Sem vento. Sem mecanismo visível. Só um clang metálico que ecoou pelo lugar inteiro. Eu virei rápido. Tem alguém aí? Silêncio. Só o som da água. Foi aí que ouvi a voz. Você chegou. Eu quase pulei. Um cara apareceu no topo da escada de metal. Magro, alto, postura meio torta. Mas o que mais me chamou a atenção foi o rosto. Calmo demais, como se aquilo tudo fosse normal. Sou o Henrique, ele disse, descendo devagar. Eu cuido daqui. Cuido daqui. Não trabalho aqui. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Você é o novo técnico, né? Sou, respondi. Não me explicaram muita coisa. Ele deu um sorriso curto. Não explicam mesmo. Mas explicam as regras. Ali eu já devia ter ido embora, mas não fui, porque eu não podia. Ele me entregou um caderno velho, capa dura, manchado. Não leia tudo de uma vez, ele disse. Vai te confundir. Eu te explico conforme precisar. Isso foi estranho. Muito estranho. Ele abriu numa página marcada. Regra 1, ele apontou. Nunca responda quando ouvir alguém te chamar pelo nome dentro da usina depois das 22 horas.
Eu ri. Não consegui evitar. Sério? Ele não riu. Você vai querer rir até ouvir. Silêncio. Quando ouvir, ignora. Não importa o tom. Não importa quem pareça ser. Eu balancei a cabeça. Tá. Ele me encarou por um segundo a mais do que o normal. Não responde. Ele fechou o caderno. Vamos te mostrar o básico. A usina é um labirinto. Corredores estreitos, tubulações expostas, escadas que descem para níveis que parecem não acabar nunca. E sempre aquele som de água. Sempre. Enquanto andávamos, perguntei: só você trabalha aqui? Agora sim. Agora? Ele não respondeu, só continuou andando. A primeira coisa que notei foi o relógio na parede. 22h17. Seu turno começa agora, Henrique disse. E o que exatamente eu faço? Verifica a pressão das válvulas no nível inferior. Só isso? Por enquanto. Por enquanto. Ele parou antes de uma escada que descia. Escuro total lá embaixo. Regra 2, ele disse. Abriu o caderno de novo. Se as luzes piscarem 3 vezes no nível inferior, não olhe para trás. Não importa o que você ouça, ele completou. Isso é pegadinha, né? Você vai entender. Eu desci. O ar lá embaixo era mais frio, e o cheiro, mais forte, doce, enjoativo. Minhas botas faziam eco no chão molhado. Pingos caíam do teto. Tic, tic, tic. Eu estava anotando a pressão da primeira válvula quando ouvi. Meu nome. Baixo, atrás de mim. Marcos. Minha mão travou. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Não responde. Eu lembrei. Mas a voz era da minha mãe. Exatamente igual. Marcos, filho. Meu peito apertou. Ela morreu faz 2 anos. Você não vai falar comigo? Mais perto agora. Mais úmido. Minha respiração ficou pesada. Minha mão tremendo. Eu quase virei. Quase. Mas não virei. E não respondi. Silêncio. Total. Então eu ouvi. Um som molhado. Como algo sendo arrastado pelo chão. Se afastando. Eu fiquei parado. Sem respirar. Sem me mexer. Depois de alguns segundos, tudo voltou ao normal. Só o som da água. Eu ri, de nervoso. Deve ser algum sistema de som, ou eco. Eu ainda tentava racionalizar. Foi aí que as luzes piscaram. 1 vez, 2, 3. Meu corpo congelou. Regra 2. Algo respirou atrás de mim. Pesado. Quente. Muito perto. E então, um sussurro, colado no meu ouvido. Por que você não olhou? Eu virei, instintivo, rápido, sem pensar, e vi. Não era gente, era um corpo, mas errado. O pescoço terminava em carne aberta, queimada, como se tivesse sido arrancada à força, e do buraco saía fogo. Não chama alta, mas um brilho laranja pulsando dentro da carne. As pernas, dobradas ao contrário, como um animal, mas com cascos rachados, pingando sangue. E o pior era o som. Não tinha cabeça, mas ainda assim, falava. Olhou. Ele se moveu. Rápido demais. Eu tentei correr, mas algo queimou meu braço. Um corte, profundo, abrindo a pele como se fosse papel. Eu gritei, caí no chão, deslizei na água. Quando olhei de novo, nada. Nada. Só o corredor vazio. E meu braço, aberto, a carne exposta, sangue escorrendo. E no meio do corte, uma marca, como um casco, marcado na minha pele. Eu subi correndo, tropeçando, quase desmaiando. Henrique estava lá em cima, esperando, como se soubesse. Você virou, ele disse. Não perguntou, afirmou. O que era aquilo? Eu gritei. Ele olhou para o meu braço, depois para mim. Primeira marca. Você sabia disso? Eu avisei. Isso não é normal. Não, ele respondeu, calmo demais. Não é. Silêncio. O que acontece agora?
Minha voz saiu quebrada. Ele abriu o caderno, virou mais algumas páginas. Agora você aprende a não errar de novo. Ele apontou. Regra 3. Nunca permaneça no nível inferior depois de ouvir passos com mais de 2 patas. Meu estômago virou. Mais de 2? Ele levantou os olhos para mim, pela primeira vez, sem aquele ar calmo. Ela já sabe seu nome agora. O som começou, lá embaixo. Clac, 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 clac. Mais de 2 patas, e subindo. Dia 2, 15 de junho. Eu não dormi, nem um segundo. Os passos continuaram a noite inteira. Clac, clac, clac. Não eram humanos, eram pesados demais, rápidos demais. E o pior, pareciam saber exatamente onde eu estava. Ela não sobe, Henrique disse. Ele estava sentado numa cadeira, encostado na parede, como se aquilo fosse rotina. Ainda. Essa palavra ficou presa na minha cabeça. O que é ela? Perguntei. Ele demorou para responder. Você já viu o suficiente por hoje. Não, eu não vi. Eu levantei, sentindo o braço pulsar. A ferida não estava normal. A carne ao redor do corte estava escurecendo, como se estivesse sendo queimada de dentro para fora. E aquela marca de casco parecia mais funda. Isso aqui tá piorando. Vai piorar, ele disse direto. Toda vez que você errar. Silêncio. Clac. Mais perto agora. Eu engoli seco. O que acontece quando não tiver mais espaço para piorar? Henrique me encarou, sem expressão. Aí você para de ser você. O som parou. Do nada. Silêncio total. Eu quase achei que tinha acabado. Então ouvi um sopro, logo atrás da porta de metal que levava para a escada. Algo arranhou o metal, devagar. Ela sabe subir. Eu sussurrei. Henrique levantou rápido, pela primeira vez, nervoso. Regra 4. Ele abriu o caderno com pressa. Se você ouvir respiração do outro lado de uma porta fechada, não abra. Não importa quem peça. A batida veio. Toque. Marcos. Minha espinha travou. Era a voz da minha mãe de novo. Filho, abre. Eu dei um passo para trás. Henrique falou baixo. Não é ela. Eu sei. Mas minha voz não parecia convencida. Toque, toque, toque. Mais forte agora. Eu tô com frio. Minha mão foi até a maçaneta, sem eu perceber. Henrique segurou meu pulso com força. Não. Silêncio. Então a voz mudou, grossa, rachada. Abre. A porta amassou, para dentro, como se algo estivesse pressionando com força absurda. O metal rangeu, minha respiração travou. Ela não pode entrar se você não abrir, Henrique disse, apertando mais meu braço. Não abre. A maçaneta girou sozinha, devagar. Clique. A porta abriu 2 dedos, e eu vi fogo, lá fora. Mas não normal. Era como se o ar estivesse queimando, e algo, tentando enfiar o corpo pela fresta. Carne queimada, movendo, se torcendo. Fecha! Henrique gritou. Eu empurrei, com tudo. A coisa do outro lado empurrou de volta. Meu braço ferido rasgou mais. A dor explodiu. Eu gritei. Senti algo quente escorrer até a mão. Sangue. Muito sangue. Henrique bateu a porta com o ombro. Clang. Silêncio. Total. Eu caí no chão, ofegante. Meu braço. A pele tinha aberto mais. Dava para ver músculo. E a marca tinha duplicado. 2 cascos agora, marcados na carne, como se algo estivesse pisando dentro de mim. Você quase abriu, Henrique disse. Mas eu não abri. Ele não respondeu, só me encarou. Isso importa. Silêncio. Agora escuta com atenção, ele disse, porque você já não tem mais margem para errar à toa. Ele virou mais páginas. Regra 5. Nunca use o elevador entre 0 horas e 3 horas, mesmo que ele pare no seu andar. Elevador? Eu perguntei. Ele apontou para o fundo do corredor. Eu não tinha nem notado antes.
Uma porta de elevador antiga, daquelas de metal sanfonado. Ele não estava aí ontem. Henrique não respondeu. Ele aparece quando precisa. Ótimo. Perfeito. Meu estômago revirou. E se eu usar? Ele me olhou. Você não chega no andar que quer. Silêncio. E o que chega, não sai. Eu sentei na parede, tentando processar tudo. Quantas regras são? Perguntei. Mais do que você quer saber agora. E quem fez essas regras? Pausa. Não fui eu. Aquilo não me tranquilizou nem um pouco. Clac. Os passos voltaram, mas agora, mais rápidos, correndo, subindo. Ela tá vindo, eu disse. Henrique assentiu. Então aprende outra coisa. Ele me puxou pelo braço. Vem. A gente correu pelo corredor. Viramos uma esquina e entramos numa sala que eu não tinha visto antes, cheia de ferramentas e sangue, seco, nas paredes, no chão. E uma coisa que me gelou completamente. Um capacete, com o nome escrito. Rodrigo. Funcionário anterior, Henrique disse. O que aconteceu com ele? Ele não respondeu, só apontou para a parede. Arranhões, profundos, como se alguém tivesse tentado sair dali, com as unhas, até os ossos. Eu senti o estômago subir. Ele quebrou regras, Henrique disse. Quais? Ele me encarou. Todas. Clac, clac, clac. Parou, do outro lado da porta. Silêncio. Então, uma batida, mais forte que antes. A porta afundou. Essa porta não aguenta muito, Henrique disse. Então o que a gente faz? Ele abriu o caderno. Rápido. Regra 6. Se você for encurralado, não corra em linha reta. Ela corre mais rápido quando vê suas costas. Eu gelei. Como assim? A porta começou a entortar. Você vai entender agora, ele disse. A porta rasgou, metal abrindo como papel. E ela entrou, dessa vez inteira, mais alta do que antes, mais larga, o pescoço em brasa, fogo vazando como respiração. E agora eu vi melhor. Ela não só tinha cascos, ela tinha 4 pernas, mas os braços também tocavam o chão. 6 apoios, 6. Clac, 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 clac. Ela sorriu, sem cabeça. Corre. Dia 3, 16 de junho. Eu não corri em linha reta. Eu corri errado. Meu corpo queria disparar para frente, instinto puro. Mas a voz do Henrique ficou presa na minha cabeça. Não corre reto. Então eu fiz o mais estúpido possível. Zigue-zague, escorregando no chão molhado, batendo em parede, quase caindo. Atrás de mim. Clac, 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 clac. Rápido, muito rápido. Ela vinha, mas não direto. Eu olhei de relance. Erro. Ela estava se movendo de um jeito quebrado, como se não conseguisse manter uma linha. Mas cada vez que eu alinhava meu corpo, ela acelerava. Muito. Eu virei bruscamente. Ela bateu na parede. O impacto fez o concreto rachar. Funciona, eu gritei. Não olha para trás, Henrique berrou. Tarde demais. Eu olhei e vi algo novo. O fogo no pescoço. Não era só fogo. Tinha rostos lá dentro, gritando, tentando sair. Eu tropecei, caí. Minha mão bateu no chão e abriu. A pele da palma rasgou, sangue espalhando no concreto. Eu gritei. Ela parou, por meio segundo, e virou, devagar, na minha direção. Clac, um passo. Clac, outro, lento, cheirando. Henrique, não se mexe, ele gritou. Tarde. Eu tentei levantar. Ela avançou. Rápido. Uma das patas bateu no meu ombro. Eu senti algo estalar. Dor explodiu. Minha visão ficou branca. Eu rolei. Henrique puxou meu colarinho. Levanta, agora. Eu levantei. A gente virou um corredor lateral. Escuro, total. Cadê a luz? Eu gritei. Regra 7, ele disse ofegante. Ele abriu o caderno enquanto corria. Como ele consegue fazer isso? Se todas as luzes apagarem de uma vez, feche os olhos imediatamente e conte até 10. Tá de sacanagem? Fecha. Eu fechei. Na hora. Escuro absoluto. Mas, mesmo com os olhos fechados, eu vi uma silhueta na minha frente.
alta, parada, respirando, quente. Não abre, Henrique sussurrou. 1, 2, algo encostou no meu rosto, quente, úmido, como carne viva. 3, 4, senti algo passando pela minha ferida, como se estivesse lambendo. Eu quase abri, quase. 5, 6, um sussurro. Agora pode olhar. Era a voz do Henrique, perfeita, exatamente igual. Meu olho abriu um pouco. Instinto, erro. No meio da escuridão, eu vi olhos, muitos, espalhados, piscando, muito perto. Eu fechei de novo. 7, 8, 9, 10. Silêncio. Agora, Henrique disse. Eu abri. A luz voltou. Nada ali. Nada. Mas meu rosto, ardendo. Eu toquei. A pele estava irregular, como se algo tivesse passado as unhas. Você abriu, Henrique disse. Eu não respondi. Segunda marca. Eu corri até um pedaço de metal refletivo na parede e vi 3 marcas, de casco, agora no meu braço, e linhas no meu rosto, como arranhões queimados, profundos. Meu estômago caiu. Eu só abri um pouco. Ela não precisa de muito, ele disse. Silêncio. O que era aquilo? Outra forma. Quantas formas ela tem? Ele demorou. As que você der para ela. Aquilo não fez sentido. Ainda. A gente parou, ofegante, num corredor mais largo. Escuta, Henrique disse. Você precisa começar a pensar. Eu tô tentando não morrer. Não é suficiente. Silêncio. As regras não são aleatórias. Então o que elas são? Ele me encarou. Consequência. Aquilo ficou ecoando. Consequência. Eu pensei na regra 1. Não responder. Na regra 2. Não olhar. Na regra 4. Não abrir. Sempre. Não reagir. Ela quer reação. Eu murmurei. Henrique não confirmou, mas também não negou. Um som interrompeu. Ding. Nós dois congelamos. Lento. Viramos. O elevador. Porta aberta. Escuro lá dentro. Relógio na parede. 12. Meu estômago afundou. Regra 5. Eu sussurrei. Henrique ficou quieto. Muito quieto. Ela nunca aparece assim cedo. Aquilo foi estranho. Muito estranho. Você disse que ele aparece quando precisa. Ele não respondeu. Só olhou para o elevador. E deu um passo. Na direção dele. O que você está fazendo? Talvez seja uma saída. Aquilo não bateu. Nada bateu. Você disse para não usar. Ele parou. Me encarou. Sorriso pequeno. Eu disse que você não devia usar. Silêncio. Frio. Henrique. Algo dentro de mim apertou. Forte. Como você sabe tanto? Ele não respondeu. Só ficou me olhando. Ding. O elevador tremeu. Como se algo estivesse chegando. De dentro. E não de fora. A porta começou a fechar sozinha. Devagar. E antes de fechar completamente, eu vi, dentro, um capacete, escrito Rodrigo, e algo segurando ele, do escuro. Entra, Henrique disse. Mas dessa vez, a voz dele saiu errada, grossa, rachada, igual à da coisa, e o sorriso, largo demais. Dia 4, 17 de junho. Eu não entrei. Foi instinto, não coragem. Meu corpo simplesmente travou. Entra, Henrique repetiu. A voz dele não era mais só errada, era dupla, como se duas coisas falassem ao mesmo tempo. Uma normal, outra queimando. Eu dei um passo para trás. Não. Silêncio.
O sorriso dele não sumiu. Só abriu mais. Demais. A pele do rosto esticou. Um estalo seco. E eu vi, por um segundo, algo pulsando por baixo da pele, como se tivesse outra coisa tentando sair. Você está aprendendo, ele disse. Mas agora não era elogio. Era fome. O elevador bateu. Clang. A porta fechou sozinha. E de dentro, um grito. Humano. Rasgando. Rodrigo! Eu gritei. Erro. Silêncio absoluto. Henrique virou a cabeça devagar. Regra 1, ele disse. Meu sangue gelou. Eu só falei o nome dele. Você respondeu. A luz piscou. 1, 2. Eu congelei. 3. Eu não virei. Não dessa vez. Algo caiu atrás de mim. Pesado. Molhado. Respiração quente. Muito perto. Melhorando. Aquela coisa sussurrou. Eu não me mexi. Não respirei. Nada. E então, sumiu. Minhas pernas cederam. Isso conta como erro? Perguntei tremendo. Henrique me observava. Silêncio. Conta. Eu olhei para o braço. A ferida abriu mais. A carne estava preta em algumas partes, como carvão. E agora, 3 marcas de casco, afundadas, como se algo estivesse cavando espaço dentro de mim. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. Ele demorou. Depende de quantas vezes você vai continuar sendo humano. Aquilo não ajudou em nada. A gente se afastou do elevador, mas algo tinha mudado. Totalmente. Você sabia? Eu falei, andando devagar. Você sabia que ele ia aparecer? Talvez. Talvez? Ele parou, virou para mim. Você ainda acha que isso aqui é sobre você? Silêncio. Eu senti raiva. Raiva de verdade. Então sobre o que é? Ele chegou perto. Muito perto. Dívidas. Meu estômago virou. Todo mundo aqui deve alguma coisa. Aquilo encaixou errado, mas encaixou. O Rodrigo? Eu falei. Ele devia também? Henrique sorriu. Devia mais do que podia pagar. Silêncio. E você? Pausa. Eu parei de dever. Frio. Aquilo não foi bom. Um som cortou o ar. Arrasto. Lento. De algo pesado sendo puxado. Pelo chão. Atrás de uma parede lateral. Tem outra sala ali, eu disse. Henrique não respondeu. Isso já era resposta suficiente. Eu fui mesmo assim. Empurrei a porta. E me arrependi no mesmo segundo. O chão, coberto de sangue. Fresco. Não seco como antes. Fresco. Pingando. E no meio, Rodrigo. Ou o que sobrou dele. Metade do corpo. As pernas. Arrancadas. A carne mastigada. Como se tivesse sido comida. Mas não de forma limpa. Arrancada. Violenta. Crua. Ele ainda estava vivo. Respirando. Me ajuda, ele sussurrou. Eu congelei. Ele não pode estar vivo, eu disse. Não pode, Henrique respondeu. Mas tá. Rodrigo estendeu a mão, tremendo. Por favor. Meu corpo se moveu. Instinto. Eu fui até ele. Ajoelhei. Calma. Calma. Eu vou. Não toca nele. Henrique gritou. Tarde. Eu encostei. Na pele. Fria. Errada. Rodrigo sorriu. Muito devagar. E os olhos dele acenderam. Laranja. Achou que eu tinha parado? A voz não era dele. Era dela. A mão dele apertou a minha. Forte. Forte demais. Os dedos começaram a afundar na minha carne. Não solta, Henrique disse. O quê? Não solta. Meu instinto gritava para puxar, mas eu travei. A coisa no corpo do Rodrigo começou a se levantar. Os ossos estalando, se reorganizando, como um quebra-cabeça errado sendo forçado. Regra 8. Henrique disse rápido. Se alguém ferido pedir ajuda direta,
Não negue nem resista. Termine o contato até o fim. Meu cérebro quebrou. Isso é insano. Termina. A coisa sorriu. Ele aprende rápido. Minha mão estava sendo esmagada. O osso começou a ceder. Crack. Eu gritei. Aguenta! Henrique gritou. Aguenta! Os dedos perfuraram minha pele, entrando, como ganchos, sangue escorrendo. Eu comecei a perder a visão. E então, parou. A coisa soltou. O corpo do Rodrigo caiu, morto, de verdade dessa vez. Eu caí para trás, segurando a mão, ou o que sobrou dela. 2 dedos tortos, a pele rasgada, o osso visível. E a marca. 4. Agora 4 cascos, subindo pelo braço, quase no ombro. Por quê? Eu gemi. Porque você tentou ajudar antes, Henrique disse. Isso cobra depois. Aquilo bateu. Forte. Consequência. Sempre consequência. Eu olhei para ele, respirando pesado. Você nunca ajuda ninguém, né? Silêncio. Não mais. Algo dentro de mim mudou ali. E se as regras, eu falei devagar, não forem para proteger a gente? Ele me encarou, muito quieto. E se forem para alimentar ela? Pela primeira vez, Henrique não teve resposta imediata. Isso foi pior que qualquer coisa. Um som interrompeu. Um choro, fraco, lá de baixo. E uma voz, nova. Tem alguém aí? Não era minha mãe. Não era Rodrigo. Era uma mulher, viva. Henrique ficou rígido. Isso não devia estar acontecendo. Eu olhei para a escada, depois para ele. Tem outra pessoa aqui. Ele sussurrou. Não deveria. E o pior, dessa vez, não parecia mentira. Dia 5, 18 de junho. Eu ouvi o choro de novo, mais claro agora. Tem alguém aí? Não era imitação, não era distorcido. Era humano, vivo. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Tem! Eu respondi. Silêncio. Henrique virou devagar. Muito devagar. Você acabou de fazer a pior escolha possível. Meu estômago afundou. Não, não era ela. Você respondeu. A luz estourou. Todas, de uma vez. Escuro total. Feche os olhos, Henrique gritou. Eu fechei, na hora. Mas dessa vez, não era só a escuridão. Era cheio, cheio de coisa. Respirações, muitas, ao meu redor. Muito perto. Marcos, a voz da mulher sussurrou. Agora, errada. Você disse que tinha alguém. Eu não respondi. Não me mexi. Nada. Mas algo encostou no meu rosto. De novo. Só que agora, mais pesado. Como uma mão. Abre os olhos. Outra voz. Henrique. Perfeita. Tá seguro agora. Mentira. Eu não abri. 1, 2, 3. Algo começou a entrar na minha boca, forçando, como dedos, queimando. Eu engasguei, mas mantive os olhos fechados. 4, 5. Minha garganta queimava, como se tivesse fogo descendo. 6, 7. As respirações ficaram agitadas, irritadas. 8, 9, 10. Silêncio. Total. Agora, Henrique disse. Eu abri e vi. Não tinha mais uma coisa. Tinham várias. Pedaços dela, espalhados pelas paredes. Braços, pernas, partes queimadas, se mexendo, tentando voltar. E no meio disso, ela, completa, muito mais próxima, muito maior. Agora eu vi direito. O corpo era feminino, mas deformado. As pernas, 4, grossas, musculosas, com cascos rachados, cada passo abrindo fissuras no chão. Os braços, longos demais,
quase 2 metros cada, arrastando. As mãos não tinham dedos, só pontas duras, como ossos afiados, e o pescoço, aberto, rasgando até o peito. E dentro, fogo, mas não normal. Tinha rostos, presos, derretendo, gritando, se formando e desfazendo, como se fossem consumidos infinitamente. E então ela falou, sem cabeça, direto de dentro do fogo. Você chamou. Minha perna travou. Eu não conseguia correr. Agora você paga. Henrique deu um passo à frente. Ainda não. Silêncio. Ela parou. Ele não terminou. Henrique disse. Meu coração falhou. O quê? Ela inclinou o corpo, como um animal curioso. Verdade. E então, ela recuou. Simples assim, sumiu no corredor. Eu fiquei parado, sem entender. Por quê? Ela foi embora. Eu perguntei. Henrique demorou. Porque você ainda serve. Frio. Servir para quê? Ele respirou fundo, como se estivesse cansado. Você ainda não entendeu? Silêncio. As regras não são para você sobreviver. Meu estômago caiu. São para te preparar. Tudo parou. Preparar para quê? Ele abriu o caderno. Virou várias páginas, muito mais do que antes. Regra 9. Quando a marca alcançar o peito, você deve descer voluntariamente até o nível mais profundo. Não resista. Eu congelei. Isso não é sobrevivência. Ele me encarou. Nunca foi. Tudo encaixou. De forma horrível. Rodrigo, as marcas, as regras, a dor. Isso é um ritual. Henrique não respondeu. O silêncio confirmou. Minha respiração ficou pesada. E você? Pausa. O que você é aqui? Ele sorriu. Pequeno. Eu fui você. Meu cérebro travou. Não. Eu segui todas as regras, ele disse, até o fim. Silêncio. E quando chegou a minha vez, ele levantou a camisa, e eu vi o peito dele, marcado, totalmente, coberto de marcas de casco, sobrepostas, fundidas, como se algo tivesse sido cravado dentro dele. Eu desci. Minha respiração parou. E voltei. Silêncio. Ninguém volta. Ele inclinou a cabeça, devagar. Eu voltei diferente. O sorriso dele abriu, e por um segundo, o pescoço dele rasgou. Um brilho laranja vazou por dentro, e fechou de novo, rápido, mas eu vi tudo. Você... Minha voz falhou. Você é ela. Silêncio. Ele não negou, só respondeu. Eu sou o que sobra. O chão tremeu. Lá embaixo, algo abriu. Um buraco, chamando. E agora, ele disse, você decide se vai descer ou ser arrastado. Minha marca queimou, subindo, quase no peito. E o pior, eu senti algo se mexendo dentro de mim, como se estivesse acordando. Dia 6, 19 de junho. Eu não desci. Não ainda. Meu corpo queria fugir, correr, subir, quebrar tudo. Mas não tinha fora. A usina não era um lugar, era um sistema. E eu já estava dentro dele. Você não precisa decidir agora, Henrique disse. Calmo de novo. Calmo demais. Como no primeiro dia. Aquilo me deu nojo. Você mentiu para mim desde o começo. Eu te mantive vivo. Não. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Você me manteve útil. Silêncio. Ele não negou. Minha marca queimou. Eu puxei a camisa e vi. Já estava no peito, quase no centro, pulsando, como um coração errado. Ainda não terminou, ele disse. Eu não vou descer. Ele inclinou a cabeça. Então você vai ser levado. O chão vibrou, mais forte agora. Clac, 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 clac. Não vinha de baixo, vinha de todos os lados. As paredes, o teto,
Ela não estava mais presa a um caminho. Ela não caça mais você, Henrique disse. Ela tá chamando. Meu estômago virou. Chamando o quê? Ele me olhou. O que tá dentro de você? Aquilo respondeu. Eu senti um movimento por baixo da pele, subindo do braço. Minha carne mexeu. Eu gritei. Algo empurrou. Por dentro, minha pele abriu. Não rasgou. Se separou. E por um segundo, eu vi algo preto, duro, como um casco, tentando sair. Eu gritei. Caí no chão. Tá nascendo, Henrique disse. Faz isso parar. Não dá. Minha visão tremia. Isso sempre esteve aí, ele continuou. As regras só alimentaram. Regras alimentam, não protegem. Tudo encaixou. Então, eu ofeguei. Quanto mais eu obedeci, mais você virou ela. Silêncio. Eu comecei a rir. Não porque era engraçado, porque não tinha mais nada. Então qual é a saída? Henrique demorou. Não tem saída limpa. Ótimo. Perfeito. Mas tem quebra de ciclo. Eu olhei para ele. Como? Ele hesitou. Primeira vez. Existe uma regra. Ele fechou o caderno. Que não está escrita. Meu coração bateu mais forte. Regra 10. Silêncio. Se você chegar no fundo, ele disse, você pode substituir. Frio. Substituir quem? Ele não respondeu. Eu não precisei. Você. Silêncio. Você quer sair? Ele deu um passo mais perto. Eu quero parar. Algo ali. Quase humano. Eu não aguento mais ficar dividido. A voz dele falhou. Metade fome. Metade memória. Ele chegou mais perto. Se você descer, eu posso ir embora. Aquilo era tentador. Muito. Dor acabaria. Tudo acabaria. Mas algo não batia. Você disse que voltou. Ele travou. Disse, ninguém volta. Silêncio. Então como você voltou? Ele não respondeu. E aí eu entendi. Lento. Pesado. Você não voltou inteiro. O sorriso dele sumiu. Você nunca saiu. Silêncio. Você é só a parte que fala. Algo mudou nele. Algo quebrou. E a outra parte, eu continuei. É ela. O pescoço dele começou a abrir. Devagar. Rasgando. Fogo vazando. Você demorou para entender, ele disse. Agora sem tentar esconder. As duas vozes juntas. Eu precisei te levar até aqui. Meu coração disparou. Regra 10. Eu sussurrei. É mentira. Silêncio. E então, ele sorriu. Largo. Finalmente. O chão abriu. Bem embaixo de mim. Eu caí. Descendo. Escuro. O som da água ficou ensurdecedor. E então, eu bati. Fundo. E vi. O coração da usina. Um poço. Gigante. Cheio de ossos. Centenas. Milhares. E no centro, algo se movendo. Algo enorme. E acima de mim, Henrique. Ou o que sobrou dele. O corpo dele se abrindo. Se desfazendo. Virando ela. Completa. Gigante. Agora você entende, ela disse. E eu entendi. Eu nunca estive sendo testado. Eu estava sendo cultivado. Dia 7, 20 de junho. Eu caí de joelhos, o impacto ainda vibrando nos ossos. Mas a dor já não era só minha. O poço respirava. Sim, respirava. Os ossos no fundo subiam e desciam levemente, como um peito gigante, inchando e esvaziando. O cheiro era impossível. Carne podre, sangue velho e algo queimando. Por dentro. Eu tentei levantar. Minha perna falhou. Olhei e vi. A marca. Já não era marca. Era estrutura. Cascos, empurrando de dentro para fora. Minha pele se abria ao redor deles.
sem sangue, como se meu corpo já tivesse desistido. Tá na hora, ela disse. A voz ecoava de todos os lados, não vinha de um lugar só. Eu levantei o olhar e vi ela inteira, sem esconder nada. A entidade. O corpo feminino deformado agora estava completamente exposto. Mais de 3 metros de altura, 6 membros tocando o chão, cada casco com cerca de 20 centímetros, rachado, pulsando como se tivesse veias. Os braços, longos demais, as pontas ósseas pingavam um líquido escuro. Não era sangue, era mais grosso, como piche quente, e o pescoço, aberto até o abdômen, um rasgo de quase 1 metro, e dentro, um forno, rostos grudados nas paredes internas da carne, derretendo, reformando, gritando. Eu vi alguns que ainda tinham olhos, e eles olhavam para mim, implorando. Eles também escolheram, ela disse. Mentira. Eu ri, mesmo sangrando, mesmo quebrando. Não, minha voz saiu rouca. Eles foram enganados. Silêncio. Ela se inclinou, mais perto. Como você. Não. Eu balancei a cabeça. Eu entendi antes do fim. Isso fez ela parar. 1 segundo. Foi o suficiente. Eu olhei ao redor. O poço, os ossos, as marcas, tudo. Seguia um padrão. Consequência. Sempre consequência. As regras não eram aleatórias e nem falsas. Eram punições. Cada erro refletia algo humano. Responder, olhar, abrir, ajudar por impulso, confiar, fraquezas. E cada punição transformava isso em carne. Você não quer só alimentar, eu falei levantando devagar. Você quer recriar. Silêncio. Quer fazer mais como você. Ela não negou. Porque você foi criada assim. O fogo dentro dela pulsou mais forte. Eu continuei. Você era humana, e alguém fez isso com você. O chão tremeu. Raiva. Eles tinham regras, eu disse, e você seguiu. Ela avançou meio passo. Clac. E virou isso. Silêncio. Então você faz o mesmo. O fogo explodiu. Um grito coletivo. Os rostos dentro dela começaram a se contorcer mais rápido. E agora você quer que eu escolha virar você ou morrer sendo consumido. Ela ficou imóvel, esperando. Eu respirei fundo, e então eu dei um passo à frente, na direção dela. Eu escolho quebrar. Silêncio. Quebrar o quê? Ela perguntou. Eu sorri, pela primeira vez. A regra que você não controla. Ela avançou, rápida, mas eu já estava indo, direto pro fogo, pro rasgo, pro peito dela. Você não pode, ela começou, mas eu fui. Eu enfiei a mão, direto, dentro dela. O calor me consumiu, minha pele derreteu, mas eu continuei, empurrando, até alcançar algo sólido, no fundo, um coração, negro, batendo lento, errado. Se isso tudo é consequência, eu gritei, então isso aqui também é. E eu apertei, com tudo. Ela gritou. O som rasgou o lugar inteiro. Os ossos no chão começaram a subir, se quebrando, se desfazendo. Os rostos dentro dela começaram a desaparecer, um por um. Não! Ela gritou. Minha mão queimava, meu braço inteiro já não existia direito. Mas eu continuei apertando. Você não vai continuar, eu gritei. Crack. O coração quebrou. Silêncio. Total. A entidade travou. Parou. E então, começou a cair, desfazendo, como cinza, levando tudo com ela. O poço, os ossos, a estrutura, tudo. Eu caí junto, sem força, sem corpo, sem nada. Eu acordei, frio, silêncio. Eu estava do lado de fora. A usina não estava mais lá. Só um terreno vazio, terra revirada, como se nunca tivesse existido. Eu olhei para o meu braço, normal,
sem marcas, sem cascos, nada. Eu ri, fraco. Acabou. Acabou mesmo. Um carro parou na estrada. Um homem desceu. "Ei!" ele gritou. "Você viu uma usina por aqui?" Meu coração parou. "Eu tô procurando trabalho." Silêncio. Eu olhei para ele. E por um segundo, eu ouvi. Plaque. Baixo. Dentro de mim. Quente. Familiar. Eu sorri. Pequeno. Vi sim. Minha voz saiu. Perfeita. Calma. Eu te explico as regras. E lá no fundo, muito fundo, algo respirou. De novo.